Olha, hoje nós vamos falar sobre o que são os talentos, para que servem os talentos, que benefícios, o que a gente ganha descobrindo e usando nossos talentos, como é que a gente pode usar no profissional, também na vida pessoal, mas o foco principal de hoje é profissional. E já te aviso desde agora que eu vou te dar um presente ao final da palestra, tá? É um prêmio para quem aguentar comigo aqui até o final da palestra, estiver prestando atenção. Te recomendo que você feche os outros programas para não se distrair, inclusive desse navegador, as outras abas, deixa só aqui no teu computador ou no teu celular, somente aqui, nossa palestra. Se concentre porque eu vou passar vários conhecimentos, várias ferramentas, várias dicas, práticas, técnicas, tá bom? E ao final dessa palestra online, eu vou te dar um presente. E você vai me agradecer. É bem valioso esse presente, vai ser gratuito e é um presente que vale dinheiro, mas vou te dar gratuitamente. E vou contar uns cases durante essa palestra, vou contar um pouco da minha história pessoal, de algumas pessoas que descobriram e desenvolveram seus talentos e turbinaram sua carreira, tá bom? Casos bem reais. Então vamos lá, energia, porque hoje, estamos falando de turbinar nossa carreira, certo? Então, eu não sei o que te motiva profissionalmente, se é o dinheiro que te motiva, se é o crescimento interno que você tem na tua profissão que te motiva, se é servir aos demais, se é ser reconhecido, se é sentimento de pertencimento a uma equipe, a uma causa, a um propósito, se é oportunidades, se é o estar com gente, se trabalho para você é uma obrigação, um peso, ou é uma diversão. Não sei o que é o trabalho, o que te motiva a ir para o trabalho todos os dias, né? Ou quase todos os dias, mas você vai ver a importância que tem os talentos para alavancar tua carreira, né? E honrando ao meu próprio mentor, Surjava Solar, o Condor Blanco, a organização onde eu sou instrutor e onde eu me formei, principalmente foi em Condor Blanco, sempre a nossa abordagem é integral, né? Então a carreira, ela traz fonte de quê? De prosperidade, também de felicidade, também de cultura, autoconhecimento e cultura, e também de liberdade, realização, servir a um grande propósito. Aí estão os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Bom, tá aí a turbina, você tá vendo aí a turbina? Olha aí a turbinona desse aviãozão, uau, turbinar a carreira. Então vamos começar falando sobre isso, olha, o que é o talento? É um chocolate delicioso, com avelãs, né, que tá aí, adoro chocolate com avelã. Um talento é qualquer capacidade humana. Também pode ser animal. Para mim, os animais também têm talentos. Inatos, naturais. Podemos dizer até que pedras e vegetais, as plantas também têm suas qualidades, seus talentos. Mas vamos falar da gente, né? Seres humanos. Então, qualquer capacidade que se manifesta com prazer e facilidade. Repete aí comigo. Paz e amor. Quer dizer, prazer e facilidade. O que significa isso? Sabe quando você está fazendo alguma coisa e você está adorando fazer aquilo? Tem um prazer enorme, você está... Uau, isso te energiza, isso te faz se sentir forte. É como estar apaixonado, mas não é por uma pessoa, é por o uso de uma capacidade, né? Quando você usa aquela capacidade, aquilo te dá um prazer enorme, você ama fazer aquilo. E o interessante é que pessoas que não têm esse mesmo talento teu, não sentem esse prazer com o que você sente. E às vezes até olha e fala, nossa, mas você gosta tanto assim disso, de fazer isso? Porque cada um tem talentos diferentes, né? E o que diferencia isso? O que um adora fazer, ama fazer, o outro pode ter indiferente. Ou inclusive detestar isso.
Tem gente que é fascinada em fazer planilha. Adora. É um hobby, é um passatempo, é uma paixão e pode ser a profissão. Tem gente que detesta a planilha, tem gente que faz se é necessário. Vê a diferença? Então, primeiro componente do talento, prazer. E o segundo é facilidade. Facilidade de quê? Olha aí, a Zita disse facilidade. Muito bem, Zita. Facilidade de quê? Para aprender a usar uma capacidade e para se desempenhar nessa capacidade, né? Olha aí, a Leila Sassa, uma aptidão inata para alguma atividade. É isso aí. Então, aptidão é isso, né? Tem prazer e tem facilidade. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, eu fui lá aprender isso e aprendi com uma facilidade muito mais fácil do que outros alunos que estavam ali, que não foi tão fácil. Às vezes até o professor chega e fala, nossa, você tem facilidade para aprender isso daqui. Às vezes é até tanta facilidade que é autodidata, a pessoa como que aprende sozinha, que já sabe, porque é talento da pessoa. Então, e facilidade no desempenho, dá resultados acima da média. Talento é aquilo que você dá resultado melhor, facilmente melhor do que outras 1000 pessoas ao teu redor, né? Então tem gente que tem talento, por exemplo, para falar, para se comunicar. Tem gente que tem talento para dirigir. Tem gente que tem talento para programar computador. Tem gente que tem talento para vender. E assim por diante. Qualquer capacidade. Existem milhares de capacidades. Físicas, emocionais, mentais ou espirituais. Não importa. Qualquer capacidade humana. Se quando se manifesta numa certa pessoa, ela sente prazer e é fácil para ela aprender, se desenvolver com resultados acima da média, ela se destaca naquilo naturalmente, facilmente, esse é um talento da pessoa, é uma aptidão da pessoa, tá bom? Então, você já vê que o talento se diferencia da competência adquirida. O que é competência? Eu sou competente. Você aprendeu na teoria e na prática fazer algo, né? Vamos supor assim, atendimento ao cliente. Então, você pode fazer um curso de atendimento ao cliente e adquirir a competência. Você adquire os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, você vai aprendendo, é que nem aprender a dirigir, né? Até que você aprende, você fica competente naquilo. Já o talento, prazer e facilidade. E o prazer e a facilidade, quando estão juntos, surge um empreendedorismo natural. A gente quer explorar, empreender com o nosso talento, porque já que nos energiza e é fácil, é natural pra gente, a gente quer empreender, tá? E usar a criatividade. A gente é muito mais criativo quando está usando os nossos talentos. Eu falo os nossos porque não é só um talento que cada pessoa tem. Na minha experiência, cada pessoa tem vários talentos. Alguns têm mais intensidade e prazer, a paixão por fazer aquela capacidade, usar aquela capacidade, mais facilidade, outros menos. Tem uma hierarquia, né? Mas é isso. Quando a gente está fazendo algo que a gente adquiriu competência, mas não tem talento, a gente faz, mas como isso não é uma paixão, não nos energiza, não é fácil, não é natural, então a gente faz se precisar, tá me entendendo? A gente usa aquela competência, mas não vai querer explorar muito, nem criar, nem se arriscar. A gente vai querer reproduzir aquilo que a gente aprendeu. Eu aprendi a dirigir assim, dessa forma. Eu aprendi a ser médico, a ser engenheiro, a ser arquiteto, a ser dentista, a fazer as coisas assim. Eu quero reproduzir como me ensinaram. Eu tenho medo de fazer diferente, porque eu adquiri a competência dessa forma. É um reflexo condicionado, é um hábito. Já o talento, como é da estrutura inata, a gente quer explorar e fazer de formas diferentes. E me entende a diferença? Então, um dos sintomas que a gente tem hoje no mercado de trabalho, que as pessoas não se arriscam, têm medo de mudar, medo de tentar, medo de se arriscar, de fazer diferente, e que não tem muita motivação no trabalho, muita queixa de desmotivação, de baixa produtividade, de resultados medíocres, é porque estão usando competências, não talentos. Então a competência não serve? Claro que serve. Talento só basta? Não basta.
Mas as competências têm que ser desenvolvidas na área do talento. Se eu tenho talento para ensinar, eu tenho que adquirir competências que vão desenvolver esse talento de ensinar. Se eu tenho talento de escrever, ou se eu tenho talento de dançar, ou se eu tenho talento de fazer planilhas, eu tenho que desenvolver as competências nessa área. Então, eu vou chegar na excelência. Ok? Agora, você vê que eu falei que talento é capacidade. Pode estar potencial e nunca ser descoberto, ou nunca ser estimulado, desenvolvido, explorado, mas tá aí. Sempre vai estar aí. Tem talentos que são descobertos tardiamente. Tem pessoas, sabe a Marvel dos quadrinhos, história em quadrinhos dos heróis, que hoje em dia virou muitos filmes de cinema? Quem fez os quadrinhos da Marvel foi o Stan Lee, um ancião hoje, né? Ele sempre aparece nos filmes. E o Stan Lee descobriu esse talento aos 50 anos de idade, ele começou a fazer os gibis. Então, vários grandes talentos já surgiram em idades avançadas. Nunca é tarde, certo? Mas, em geral, o talento já aparece na infância. Mas o que a família faz quando vê o talento? A escola. Aí já vamos falar disso daí, tá bom? Então tá claro o que é talento e a diferença com habilidades, com competências, e que para chegar na excelência você precisa alavancar o talento. Agora, vamos supor que uma pessoa tem talento para se comunicar. Ela pode ter preferência em usar essa capacidade em certas atividades. Eu gosto de me comunicar com crianças ao ar livre. O outro gosta e tem facilidade de se comunicar com adultos, num ambiente de negócios. Entende? Pode ser tantas variáveis, cada um tem suas preferências. Mas para descobrir tem que explorar. Tem o talento da comunicação, explorar com vários tipos de pessoas, vários tipos de temas, vários tipos de ferramentas, vários tipos de ambientes, vários tipos de horários, etc. Para poder descobrir não só a capacidade, mas como é que essa capacidade tem seu melhor resultado, seu melhor desempenho. Tem que mapear isso daí. Não é só mapear que talento tem, mas em quais condições esse mapeamento tem o máximo potencial, o máximo desempenho e prazer, entende? Aí vem a produtividade, a alta produtividade. Então não basta saber qual é teu talento, você tem que explorar, mapear todo o contexto que tem o melhor desempenho e desenvolver competências nessa área de talento. E descobrir as atividades preferidas, né? Atividades preferidas, temas preferidos. Olha só o trabalho que dá isso. Você já começou a entender o trabalho que eu faço, ou as pessoas que eu formei, quando a gente está dando coaching de talentos, quando está fazendo um processo de consultoria, de mentoria em gestão de talentos, seja com um estudante, com um profissional ou numa empresa. Uau! É trabalhoso, porque a gente vai explorando tudo isso. Chega uma hora que vê um mapa de todos os talentos, as configurações e contextos que os talentos vários têm seu melhor desempenho, né? O peak performance, o estado de flow, de fluir, esquece do tempo, você está ali totalmente envolvido. E tem a hierarquia de talentos, e aí se vê também junto as atividades, os temas, os valores e princípios, que cada pessoa é um pouco diferente, e daí vai para mais, missão, visão, enfim. Já vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Criança. Quero que você se recorde agora de quando você era criança. Porque quando a gente é criança, a gente é tão espontâneo, autêntico, original e natural, a natureza se expressa. Então os talentos são muito mais fáceis de serem descobertos, de se expressarem quando a gente é criança. Porque depois de adulto a gente vai perdendo a nossa autenticidade, originalidade, espontaneidade, não é mesmo? Essa luz. Você vê os olhos das crianças brilham mais do que dos adultos. As crianças dão muito mais risada do que os adultos. As crianças são muito mais empreendedoras que os adultos, mais criativas que os adultos. E todo adulto já foi criança, então foi perdendo isso daí, né? Mas se você observa as crianças, uau! Então tá ali
Só que tem que explorar, tem que ajudar as crianças a explorar os vários tipos de talentos, de atividades, né? Para poder ajudar as crianças a encontrar quais são os talentos delas, os dons, em que condições tem seu melhor desempenho, mas de uma forma lúdica, brincando, né? E isso devia continuar depois, na etapa adulta. Não é à toa que Google é a empresa mais admirada do mundo, porque é uma empresa lúdica, que traz essa coisa de se divertir no trabalho, fazer o que você ama fazer, sentir que o trabalho não é trabalho, né? Nesse sentido de se dedicar ao que é talento. Cada um está na área do seu talento e num ambiente estimulante e com pausas para descansar, para confraternizar. Então, olha só, né? A empresa mais admirada do mundo. E aqui já vamos passar. Escreve aí nos comentários, quando você era criança, quais eram teus talentos principais? O que eram as capacidades que você mais gostava de usar, que você mais tinha facilidade de aprender a usar, de se desempenhar, se destacava, recebia elogios, admirava pessoas que tinham esse tipo de talento? Escreve aí. É muito legal resgatar isso. Às vezes é na adolescência que apareceu um talento ou outro, né? E muitas vezes a gente, por certas crenças, limitou os nossos talentos. Isso daí... Às vezes é um adulto que olhou e não deu importância, falou que isso daí não é assim que se faz, isso não é legal. A gente percebeu que era mais reconhecido, querido, aceito e amado se a gente se dedicava a outras coisas, né? Então... E aqui eu já vou embarcar nesse outro tópico, que é sobre a educação. É isso mesmo. A educação jurássica, dinossáurica, Rex, obsoleta completamente. As nossas escolas e universidades, a maioria, mais de 90%, está obsoleta, está caduca. E está se extinguindo. É época de extinção desses dinossauros, tá? Por quê? Porque o sistema educacional moderno, ele foi criado... Eu vou tirar aqui para a gente voltar a se falar, tá bom? Vamos voltar aqui. O sistema educacional moderno, ele foi criado há uns 200 anos atrás. 150, 200 anos, na época da era industrial, que as fábricas, as indústrias, na Europa, Estados Unidos, depois veio para cá, terceiro mundo, precisavam de mão de obra, capacitar a mão de obra e os capatazes para fazer a mão de obra trabalhar. Então, daí surgiram as escolas, e as escolas funcionam que nem fábricas, as pessoas uniformizadas, um alarme para hora de entrar, hora de sair, hora do recreio, né? Chamada para ver se chegou todo mundo na hora certa, tem que obedecer, aquela coisa massiva, né? Então, e um currículo para isso, e que não prepara para o mundo real, atual. Nós estamos na era digital, tecnológica, era do conhecimento, era dos talentos, era da integralidade, era de resgatar valores e princípios, era de colaboração. Mas as escolas estimulam a competição. Eu já vou falar das inteligências múltiplas, estimulam só uma ou duas inteligências mais do que as outras. Está obsoleto, gente. Obsoleto. Então, como é que a gente vai querer alavancar, turbinar uma carreira se a gente teve uma educação que reprimiu nosso empreendedorismo, nossa criatividade, nossos talentos, e nos diz que a gente tinha que ser bom em tudo, tirar nota 10 em tudo, e tinha que se enfocar, o foco, né? Tinha que ser corrigir debilidades. Se você olhar as notas mais baixas e estudar mais essas matérias, você vai se dar bem na vida. Então você deixa de lado as matérias que você adora e tem facilidade, tem talento,
e se enfoca no que não é a tua área de fortaleza natural. Tudo bem ter uma cultura geral, mas aqui é um desvirtuamento, é uma doença isso daqui. Então o que acontece? Se você olha o mercado de trabalho, a maioria das pessoas e das organizações estão enfocadas em corrigir debilidades. E estão enfocadas de querer que todo mundo faça de tudo. E seja bom em tudo. Então, por isso que é uma mediocridade enorme, e desmotivação, e depressão, e estresse. O que fazer? Então, para turbinar a carreira, mas qual carreira? O que é turbinar? Adianta você ser super produtivo e ficar estressado, entrar em depressão, ter problemas de saúde? Ou antiecológico, né? Você é super produtivo, mas está destruindo o meio ambiente, contaminando, poluindo. Você é super produtivo, mas às custas de afetar negativamente a vida das pessoas à tua volta, da sociedade. Você é super produtivo, mas vive como um robô, um zumbi, um escravo do trabalho e sem profundidade, sem relacionamento, sem felicidade, sem transcendência, sem propósito, sem significado. Isso é turbinar a carreira? Para mim, não. Então, de que estamos falando aqui? O que é turbinar a carreira? E agora as coisas estão mudando tanto. Você viu que acaba o Uber de avisar aí, de fazer propaganda com os vídeos bonitos de que em 2020 começam os testes do Uber táxi aéreo. E 2023 já é disponível para todos. Táxi aéreo, não é helicóptero, não é avião, é como um drone grande que voa baixinho, é o carro do futuro. Elétrico, não polui. Vem uma revolução por aí. Você vê agora cada vez mais inteligência artificial na internet, nos aplicativos, a internet das coisas, muito veloz. Lendo um artigo de futuristas que estudaram as tendências do mercado e projetaram daqui a 50 anos as profissões do futuro, chegaram à compreensão do seguinte, que o emprego está obsoleto, o emprego está se extinguindo. Essa coisa de currículo que te contratam para um cargo, para um emprego, está se extinguindo. Cada vez mais as empresas vão contratar por talentos. Quais são as capacidades que você tem talentos? Quais são tuas competências adquiridas? Teus valores e a missão que você quer cumprir e tua visão de futuro estão alinhadas com a nossa organização, nosso projeto? Se sim, vem para cá. E você se apaixona pela nossa missão, visão e valores organizacional? E se sim, e está tudo alinhado, então você tem carta branca, você tem liberdade, autonomia para você liderar teus talentos, tuas competências, liderar tuas ações, liderar tua esfera de influência para fazer o maior impacto possível na realização da missão, visão e valores da nossa equipe, da nossa organização. Enquanto fizer sentido, vamos estar trabalhando juntos e num sistema muito colaborativo, com muita liberdade. Já o Netflix funciona assim. As pessoas que trabalham no Netflix, elas têm muita liberdade para entrar, para sair, para trabalhar, porque elas são muito responsáveis. Eles contratam pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, têm talento para isso, têm competência para isso, estão muito alinhadas com a missão, visão e valores do Netflix, entende? Trabalham por propósito, por missão, por paixão e têm um perfil de serem muito responsáveis, líderes de si próprias, autônomas e trabalharem bem em equipe. Então, elas podem inclusive avisar, estou saindo de férias tal dia, volto tal dia. Não precisa nem pedir permissão, porque elas vão fazer o que é melhor para o todo. Não são egoístas. Entende? No Google também é uma coisa parecida. Inclusive no Google, 10% do tempo de trabalho
As pessoas são livres para se dedicar a um projeto pessoal que tenha paixão. E se isso der certo, o Google vira, se for de interesse, vira até sócio, parceiro. Então esse é o mundo que está vindo. Como romper com esse modelo de educação, né, Michel? Com uma nova educação. Tem que criar uma nova educação. Criar novas escolas baseadas em talentos. Você vai entender agora por que Elon Musk, famosão aí, foguetes, carros elétricos, tudo isso, carro no espaço. O Elon Musk, ele tinha os filhos dele, ele tem 5 filhos, tinha os filhos numa escola para superdotados, e mesmo assim ele não gostou e criou a própria escola para os filhos. Você vai entender por quê? Porque o dos superdotados ainda não é a solução. Tá? Ele criou uma escola que é para todas as crianças que se ambientam, que os pais estão alinhados com a cultura seguinte: descobrir os talentos naturais inatos das crianças e estimular o empreendedorismo delas e a aprendizagem delas nesses campos. E o trabalho de equipe a partir daí, dos seus interesses, das suas paixões, dos seus dons e talentos naturais. Entendeu? Então tem que ser criado um novo modelo de educação. E tem vários experimentos, a coisa, né? Tem o Sir Ken Robinson, já viu a palestra dele no TED? Falando que as escolas acabam com a criatividade. E ele escreveu esse livro, olha, O Elemento Chave. Descubra onde a paixão se encontra com seu talento e maximize seu potencial. Ele é Sir, rainha da Inglaterra deu para ele o título de Sir. E ele é um dos protagonistas desses novos modelos de educação, né? Esse livro também é muito bom, olha. É o meu livro, A Era dos Talentos, que em 2007 foi lançado, já está esgotado, e eu lancei ele como e-book impresso na Amazon.com.br, está como e-book, e Amazon.com como livro impresso, né? E reescrevi ele está atualizado. E aqui também eu falo, é um livro base para isso daí, tá? E o do Howard Gardner, das inteligências múltiplas. Então deixa eu mostrar para vocês as inteligências múltiplas aqui. Compartilhar minha tela, tá? Tá vendo? Então o Howard Gardner, ele criou essa teoria das inteligências múltiplas. Ele disse o seguinte, que as escolas estimulam muito e valorizam, e a sociedade científica valoriza muito a inteligência lógica-matemática e a inteligência linguística. Ou seja, se você é bom de raciocínio lógico e se comunica bem, você se dá muito bem na maioria das escolas e dos empregos. Só que tem outros tipos de inteligência, o Gardner mostrou e comprovou cientificamente. Tem pessoas que têm a inteligência musical. É talento, gente. Quando perguntaram para ele, mas o que você está descrevendo são talentos, né? Talento lógico-matemático, talento linguístico. Ele falou, sim, são talentos. Mas se eu falar talentos, é uma palavra já normal. No meio acadêmico, eles valorizam a palavra inteligência. Então, vamos usar a palavra inteligência, para sair dessa coisa de que inteligente é quem raciocina rápido e se comunica bem. Tem boa memória. Não? E aquele que tem o talento musical, o talento espacial, né? Um arquiteto que tem o talento espacial, o atleta que tem o talento corporal sinestésico, pode não ser muito bom de lógica, matemática, de linguística, mas tem outro tipo de talento, de inteligência, me entende? Naturalista, interpessoal, intrapessoal. A intrapessoal, aí que está a inteligência emocional, que o Goleman popularizou, né? Então, a partir de vários estudos que eu fiz, dos 4 elementos, das inteligências múltiplas, do Enneagrama, do DISC, do MBTI, várias metodologias, cheguei a mapear mais de 600 talentos diferentes. Então eu criei a bússola, olha, essa é a bússola que eu criei, do método que eu criei, Passion and Talents, Paixão e Talentos, e essa é a bússola. Você vê que aí no centro estão os 4 elementos. Terra, que eu chamei de talento prático. Água, que eu chamei de talento sensível. Ar, eu chamei de intelectual. E fogo, eu chamei de transformador. Tá? Palavras mais modernas, mas é terra, água, ar e fogo, que tem
Nas culturas indígenas falam das qualidades, essa pessoa é mais terra, essa é mais água, essa é mais ar, essa é mais fogo. Na astrologia se diz a mesma coisa, na cultura ayurveda hindu também tem dos elementos, na chinesa também. Todo mundo é arquétipos, como Jung falaria, né? Eu sou médico com formação de psicologia junguiana, então Jung foi um grande psicólogo, discípulo de Freud, e ele falou dos arquétipos, que são moldes ancestrais, moldes universais. Então, é muito importante saber os elementos de uma pessoa, porque eu já vou falar deles olhando para você, mas estou só te mostrando, né? Eu já falo deles. E aí ao redor você vê os 16 talentos de realização pessoal e profissional, os 16 TRPPs, né? Construtor, negociante, organizador, cinético, naturalista. Você vai ver que as inteligências múltiplas do Gardner estão aí. Só que eu coloquei mais outros, tem 16 aí e não 9. Ó, terapeuta, artista, relacional, que é o relacionamento interpessoal, inteligência emocional, comunicador, científico tecnológico, filosófico estratégico, ético, entusiasta, criativo, líder e espiritual. Então o que eu descobri é que nessas 16 áreas vocacionais estão os talentos da humanidade atual, ok? Então, e tem pessoas que têm vários desses talentos, não um só. Imagina uma pessoa que tem talento negociante, criativo e artista. É diferente da que tem negociante, naturalista e ético. Que é diferente da que tem negociante, organizador e espiritual. Me entende que tem combinações aí? Uau! E aí tem um monte de profissões, especializações, especialidades. Você sabe que existe mais de 3.000 profissões e mais de 17.000 especializações. E cargos e funções, centenas. Então, não tem que ficar na caixa de que tem 40 profissões, 100 profissões, 200 profissões. Tem milhares e várias estão já ficando para trás, outras novas estão sendo criadas, entende? Então, mas estão dentro desses daqui. Por exemplo, uma das novas profissões aí, programador de aplicativo para celular, que é muito recente essa daí, né? Programador de inteligência artificial, mas tá lá, ó, no científico tecnológico, tá dentro de uma dessas áreas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para falar aqui com vocês, olhos nos olhos. Escreve aí na área do comentário, qual dos 4 elementos você acha que você tem mais forte? Porque pode ser mais do que um. É raro que os 4 sejam fortes como talento. Eu adoro, tenho facilidade. Mas o terra, o prático, é pés no chão, sólido, muito focado em resultado concreto, pessoa com disciplina, persistência, entende? Estrutura, principalmente material e corporal. Até na forma do corpo dá para perceber isso. Já o elemento água, o sensível, então essa pessoa que ela é empática, tem empatia, gosta de escutar, de apoiar o outro, de servir, são os melhores para apoiar, para psicólogo, para secretária, para relações públicas, para várias, atenção ao cliente. Então, elemento água, sensível, relacionamento interpessoal, afetivo, entende? E tem o elemento ar, intelectual, racional, criativo, gosta de analisar, tem boa memória, se concentra mentalmente, tem um processamento de lógica, de abstração muito grande, muito curioso, gosta de se especializar. E o fogo, transformador, gosta de empreender, gosta de desafio, gosta de transformar o mundo à sua volta, de se transformar, está sempre transformando, empreendendo. É uma pessoa apaixonada, uma pessoa fogo, né? É fogo essa pessoa. Então, tem que ver as combinações. Dependendo das combinações dos 4 elementos, tem certos cargos que são melhores. Cargos de execução operacional, braçal, é mais terra. Cargos mais de liderança, elemento mais fogo. Cargos mais analíticos, de análise, mais ar. E cargos RH, por exemplo, cargos mais humanos ou profissões mais humanas, tem mais elemento água. Então, ajuda já a ver
que tipo de atividades profissionais tem a ver com o talento, pelo seu elemento, né? Claro que pode desenvolver os outros elementos, pode desenvolver os 4 elementos, como competência e até como talento. Para desenvolver um talento que você não tem, que você experimentou e viu que aquilo não te dá tanto prazer, nem facilidade, não se destaca, e você quer desenvolver aquilo como talento, olha, são 10, 20 anos ou mais, 10, 20, né, 8, 10, 12 horas por dia, é muita dedicação. Primeiro conquista como competência e depois pode chegar a desenvolver como talento e virar aquilo natural, prazeroso, entende? Por isso que a gente tem que começar com os talentos que já tem. Tá? E também, como eu te mostrei, as inteligências múltiplas, os TRPPs, esses 16 tipos, já dão um norte, né? Porque aí dentro dos temas, vamos supor, a pessoa tem talento. Eu vou mostrar aqui um relatório, porque eu criei um software, um assessment, um software. Eu criei um teste, é uma plataforma com vários testes para ver quais são os talentos e as competências das pessoas, né? Se é um adolescente, aí não tem experiência profissional, a gente vê só os talentos. Dos 4 elementos, dos 16 TRPPs, e aí vemos o software, ele traz todas essas milhares de opções de profissão, especialidade, cargo, função e mostra, de acordo aos talentos da pessoa, o que tem a ver com ela. E já quando é profissional, com experiência profissional, também mapeia a competência, né? Eu vou mostrar um relatório para você. Esse é o relatório de uma pessoa, eu apaguei o nome dela, né? Mas é uma pessoa que teve uma formação em manutenção de aeronaves, é um homem que fez manutenção de aeronaves, tem 27 anos, e a profissão atual é um empreendedor, né? Então ele trabalhava numa empresa de manutenção de aeronaves, de acordo com a formação dele, mas começou depois a empreender várias outras coisas, né? Ele hoje é diretor, tem a própria empresa dele. Então aqui tem esse é o relatório dele depois que fez o mapeamento, né? Fez lá 30 minutos, respondeu o teste e aí veio esse relatório. Aqui tem uma introdução, falando do método, dos talentos e tal, e aí vem os resultados, vamos para os resultados. Olha só, dos 4 elementos, ele tem o transformador, é o principal, olha aí, quase 100%. Ou seja, as qualidades, os talentos do elemento fogo, ele adora e tem muita facilidade. Então é uma pessoa empreendedora, olha aí. Está de acordo com a profissão dele. É empreendedor, gosta de desafios, gosta de liberdade, de autonomia, certo? Ele quer transformar o mundo. E é bastante, olha aí. Depois, em segundo lugar, vem o intelectual, com 85%. Então ele gosta muito de processamento da lógica, do raciocínio, estudar, analisar, a estratégia, tudo mais. Então esses são os 2 elementos principais dele, o fogo e o ar. E você vê que ele fez uma formação lá de manutenção de aeronaves, tudo, uma coisa bem intelectual. E depois vem o sensível, que está no positivo, né? Porque aqui tem a linha do 0, que é neutro, e tem o negativo para cá. Se vem para cá para o negativo é porque não gosta e tem dificuldade. O inverso, é uma debilidade. Aqui nenhum dos 4 elementos saiu como debilidade, mas aqui com menos força, o sensível, que tem a ver com relacionamento. Então ele pode ter alguns desafios, e tem, né, com relacionamentos afetivos, tal, é mais tímido, introspectivo, porque o elemento água não é tão ativado como o talento. E o terra, que também tem, mas não é tão forte assim, né? Então ele prefere a parte estratégica que operacional, e principalmente se é algo mais braçal, ele vai preferir um operacional de computador, de coisas assim, não de coisa corporal, assim, né? E dos 16 TRPPs, dá uma olhada só o que ele tem aqui dos 16. O principal é o líder, olha aí, 100%. Então teve 6 questões sobre o líder, ele respondeu em todas, total identificação. Então ele tem muito talento, gosta, tem facilidade de liderar pessoas, né? E você vê, ele é um diretor, ele tem funcionários, tem a ver com o que ele está agora. Mas antes ele era funcionário de uma empresa e não era... Ele teve uma empresa que ele foi gerente e outra que ele não gerenciava pessoas. E ele me contou que quando ele não gerenciava pessoas,
ele não estava contente, porque ele não tinha liberdade, ele tem que ficar só como funcionário acatando ordens, e ele não queria, ele queria mais liberdade, ele queria liderar, olha só, porque era o talento dele, e ele foi dando um jeito, né? Saiu da empresa, empreendeu, criou a própria empresa, olha só, né? Olha aí, o criativo, o líder criativo e o científico tecnológico, tá? Então, você vê que tem muito a ver, olha lá, o transformador fogo, o intelectual ar, e se manifestam através de liderar com criatividade e na área mais tecnológica, de ciência e tecnologia. E depois os talentos negociante, então ele é bom para, gosta aí de negociar e de construir, né? Então aqui aparece o prático, algo prático, que é o construtor, mas ele vai querer construir o quê? Coisas bem tecnológicas, que precisa de intelecto. E realmente ele construiu uma impressora 3D, ele quer construir outras coisas tecnológicas, então por aí está o caminho dele de talentos, né? Mas você vê, olha, o cinético, que é de atividades corporais, ele está quase 100% negativo. Então, a gente sabendo isso, não vai pôr ele para fazer coisas que precisa muito do cinético, né? Por exemplo, construir, ele mesmo construir, ele mais de liderar e outros que constroem. Vê que esse construtor é mais estratégico, né? Não é tanto de pegar a mão na massa aqui. E a parte espiritual, que não gosta muito, tem certa dificuldade aí com a parte espiritual. Às vezes sai negativo porque a pessoa tem algumas limitações ou trauma com religião, né? Teve uma família muito fanática, muito aversa à religião, à espiritualidade, e pode ser. Não necessariamente é uma debilidade da pessoa, entende? Às vezes sim. Mas enfim, aqui o foco é sempre as fortalezas. E aqui sai que profissões, especialidades, funções tem a ver com os talentos dele. E ele, de vários que foram apresentados, né, ele escolheu esses, são os talentos temáticos dele. Ó. É usar o científico tecnológico em ciências físico-químicas, usar o construtor em construção, manutenção e conserto de maquinaria, e usar o criativo para inventar equipamentos ou tecnologias. Então, a combinação desses três indica o caminho de realização profissional dele, a missão dele. A missão é como é que canaliza os talentos para fazer um impacto no mundo, né? Então, usando esse saber aqui e esse construtor e criando. Então, ele é um inovador, é um empreendedor inovador de tecnologias, né? De equipamentos tecnológicos. E ele me contou do sonho dele, da visão de futuro, e tem a ver com isso, né? Mas atualmente ele também está trabalhando em coisas que não tem muito a ver com isso, aí de marketing digital, enfim, são interessantes e ele faz bem, mas você vê que não é a área do sonho dele, né? Então, em algum momento ele vai ter que tomar a decisão se ele se dedica a isso daqui, né? Ele pode ter aí, seguir tendo a empresa que faz marketing digital e essas outras coisas, mas que dê muita liberdade para ele se dedicar a esse sonho principalmente, né? Agora, isso é uma fotografia, esse mapeamento é uma fotografia, às vezes com o amadurecimento da pessoa, o autoconhecimento e ela se explorando a si mesma e as oportunidades do mundo, ela descobre outras coisas e isso pode mudar. Então, claro que na hora de responder esse mapeamento, lá pediu que procure responder com base em tudo que teve na sua vida, no geral, mas todos estamos em evolução, em desenvolvimento, e isso pode se expandir com o tempo. Por isso é bom fazer esse mapeamento cada 6 meses, eu indico, tá? E aqui as competências dele, olha só. Então você vê que na parte criativa, que ele tem tanto talento, ele tem certo nível de competência adquirida por estudo e prática. Ainda falta mais, mas é uma área de excelência. Tecnologia também, ó, científico tecnológico. Olha o líder. Essas 3 áreas estão bem parecidas em termos de talento e competência adquirida, olha aí. Já o negociante, ele tem bastante talento, mas pouquinha competência. Então é uma área de oportunidade dele adquirir mais competências para poder potencializar esse talento aqui e ajudar ele na missão dele. A mesma coisa o construtor, você vê que desenvolveu pouca competência, mas tem o talento. E naquelas debilidades do espiritual, aí o artista cinético,
não tem competência, você vê que está zero. Então é algo que ele também não desenvolveu competência nisso daí. Então são pontos fracos mesmo, ele tem como debilidade e não tem competência, então pode ter alguma repercussão, algum problema na parte espiritual ou artística ou corporal cinética, pode ser, por exemplo, muito sedentário, não fazer exercício físico por causa disso. Então é um cuidado que tem que ter, me entende? Não é que, o foco tem que ser nas fortalezas, mas não pode descuidar das debilidades, tem que neutralizá-las também. E aí depois vem um texto de cada um desses, o relatório vai dando um texto de como é que é o comportamento, os talentos específicos, trabalho, olha só, cargos e funções, condições para trabalho produtivo, pontos vulneráveis, como neutralizar os pontos vulneráveis, né? Pontos de apoio, características gerais. Tem também uma versão resumida desse relatório, mas você vê de cada um dos talentos, essa é a versão completa, exemplos de pessoas que se destacaram por esse talento, que você pode, né, a pessoa pode estar estudando essas biografias, se inspirando, tendo, né, como um modelo, e assim vai cada um, olha, dos elementos, depois dos TRPPs, olha aí, dos TRPPs também, cada um tem aí uma, olha aí, líder, quanto está ativado, olha aí, uma frase de identidade, para inspirar ele a formar a própria frase de identidade, a declaração de identidade, a declaração de missão. Aqui serve como uma referência, fontes de superação, palavras-chave, talentos específicos, comportamento, olha que legal. No trabalho, como é que é, as profissões que tem mais a ver, condições para um trabalho produtivo, pontos vulneráveis e pontos de apoio, exemplo de pessoas que se destacaram. Então imagina, ler esse relatório é ver um espelho teu e ter um monte de dicas de como é que você vai canalizar esse potencial. E aí, uau, você vai poder contribuir com o mundo, vai poder ser feliz, ganhar dinheiro, se diferenciar de outros, né? Se destacar. E aí, até a vocação, missão, e aí termina aqui. Então, vamos interromper aqui e voltar. Gostou? Sou apaixonado por isso. Então esse é o Emitol, mapeamento de talentos online, é o software, esse é um dos testes. Tem também mapeamentos de liderança, de negociação, de comunicação, e tem uma parte customizada que a gente nas empresas customiza ali o mapeamento para criar perfis desejados, fazer feedbacks 360 graus, enfim. Então, para nós terminarmos a nossa palestra, deixa eu ver aqui se tem algo aí que o Pedro me enviou. Paulo perguntou, há uma tendência das pessoas buscarem uma segunda carreira? Boa pergunta, Paulo. Hoje é tudo muito flexível, muito fluido. Então, às vezes, tem pessoas fazendo coisas diferentes em paralelo. Claro, quanto mais você fizer coisas em paralelo, você tem que dividir tua energia. E se são diferentes, você vai dividir tua energia. O melhor é ter um só foco. E aí você pode ter ciclos na tua carreira, ciclos profissionais em que você pode mudar de profissão, de especialidade, ou combinar com outras coisas, né? Fazer transgressões, usando elementos. É uma coisa que cada vez mais, entende? Não é rígido, não é fixo. Você vê, por exemplo, meu caso, minha história pessoal. Fiz medicina. Há 26 anos eu me formei, por 10 anos eu pratiquei medicina. Depois eu parei, há 16 anos eu não pratico mais medicina. Mas várias das coisas que eu desenvolvi como médico me servem até hoje, como competências, como certos conhecimentos. Então, né, eu utilizo, mas não como médico. Eu faço a medicina dos talentos, percebe? Depois fiz pós-graduação de homeopatia, depois outra de psicologia junguiana. No meu livro eu conto, na Era dos Talentos, como é que eu usei esses saberes para ir desenvolvendo depois o método de talentos. Mas primeiro eu já era formado há uns 2 anos, estava no final da pós-graduação e dando aulas na pós-graduação de homeopatia, de psicologia junguiana, quando eu conheci meu mentor, Sr. Djavan Solaro, a organização Condor Blanco que ele fundou. E lá, primeiro em terapias integrativas, alternativas, holísticas, que foi minha formação. Depois entrei como formação de instrutor de liderança, consultor, instrutor de liderança, processo de autoliderança, liderança de equipes, de empreendedorismo, duplicação de líderes. Depois de coaching, como coach, como professor de coaching. E aí depois que eu fui
aprendendo gestão por competência, gestão de talentos, juntando tudo isso, criando esse software, esse método Passion and Talents. Então, você vê que cada vez é mais fluida a coisa, não fica restrito. E aqueles que ficam restritos, não, eu sou médico e pronto, eu tenho essa especialidade, vão ficando obsoletos e vão tendo crises. Então, essas crises econômicas que vieram, vão seguir vindo cada certo tempo, né? Crises econômicas, crises profissionais, elas derrubam quem está obsoleto. Quem está na vanguarda, tudo isso é oportunidade, está na ponta da flecha. Por isso que você tem que aprender quando você já sabe qual é a tua missão, a partir dos teus talentos, tuas paixões, teus interesses, tuas afinidades, a missão que você quer cumprir, tem um sonho definido, amado, que te dá futuro longo prazo, quando você já encontrou tua tribo, entende? Encontrar equipe é uma coisa, porque uma equipe é uma equipe de trabalho, mas uma tribo trabalha juntos, mas também é como uma fraternidade, uma família, uma tribo. Então tem desenvolvimento pessoal, humano, interpessoal e também profissional, integral. Assim como eu encontrei a tribo do Condor Blanco. E aí nesse desenvolvimento integral, aí que você tem que ver nessa área, você tem que ter a visão global, o que está se passando no mundo. Qual é a vanguarda da educação, da saúde, da política, da economia, né? Que nem economia colaborativa, economia criativa, empreendedorismo social, empreendedorismo sustentável, blockchain, criptomoeda. Você tem que estar por dentro dessas coisas que estão passando no mundo. A mesma coisa em todas as áreas, geográfica, social, política, tem que estar antenado. E para isso você tem que estar com uma tribo, porque cada um na tribo vai trazendo, é mastermind, né? Vai trazendo as atualizações, porque tudo é muito rápido e tal. E por isso é bom ter um mentor, um mestre de vida, um mentor de vida, ou mentora, terapeutas, coaches, apoio, um círculo de apoio, não ficar solitário. E dentro da área da tua missão, dos teus talentos, descobrindo outros que têm missões semelhantes ou a mesma e que se complementam em sinergia os talentos para poder cumprir grandes missões. Tá? Que são coletivas as grandes missões, os grandes sonhos, os grandes desafios globais. Tá? Então, eu prometi para o final da palestra, já estamos chegando no final, e eu prometi para você um presente e uma oportunidade para terminar a tua carreira. Então, vamos lá. O presente é o seguinte, eu vou aqui compartilhar minha tela de novo, última vez que eu vou compartilhar minha tela, e é isso aqui, ó. O presente é o seguinte, aí está o meu WhatsApp, 48996271888. Você vai me enviar pelo WhatsApp uma mensagem. Você tem que, quando chega a tua mensagem, eu não vejo o teu nome. Bota lá, olá, meu nome é fulano de tal cidade, pode pôr da tua cidade. E você vai escrever isso que está aí, ó. Meu principal talento é. Você já sabe que é talento. Se você assistiu essa palestra, já sabe. Então, qual que é teu principal talento? E o presente aqui eu vou pessoalmente te responder. Eu vou ter que ter tempo para tanta gente que vai escrever, mas eu vou pessoalmente me dar o tempo para responder, te dar uma dica para desenvolver esse talento que é o teu principal. Tá bom? Não abuse, tá? Eu não vou te dar uma consultoria grátis, um coaching grátis. É uma dica que eu dou quando me pagam. Quando eu estou trabalhando como consultor, como mentor, como coach, como instrutor, estão me pagando e eu dou as dicas, certo? Aí eu vou te dar, sem te cobrar, gratuitamente, uma dica que normalmente precisaria pagar para ter. Então é um presente, certo? Valioso. Uma dica dessa pode transformar a tua vida. Então é por você ter assistido essa palestra. Me envie esse WhatsApp aí para o 48996271888. Qual é o teu lugar no mundo? Perguntaram para o Dalai Lama, qual é a melhor meditação que eu posso fazer? Ele respondeu, melhor meditação? É olhar o cenário do mundo, o que está acontecendo, e se perguntar, qual é o meu lugar no mundo? O que faz meu coração cantar? Qual é minha paixão, meu talento? E se dedicar a servir com isso. Olha que legal. Tá bom? É isso aí. Abraço.
Até a próxima!